A humanidade sempre procurou conhecer o futuro, olhando para os padrões e movimentos das estrelas em busca de orientação. Civilizações antigas apontaram para o ano 2012, mas o homem moderno não tem conseguido descodificar as suas profecias. Uma remota ilha do Pacífico, envolvida em nuvens, poderá revelar uma pista que nos foi deixada pelos maias. Perdida há mais de 1000 anos, no entanto, escondida à vista de todos. A Ilha do Apocalipse, segundo episódio. Terão os maias esculpido um monumento a partir dos flancos desta ilha vulcânica há mais de 1000 anos? E poderá a sua recente descoberta oferecer uma chave crucial para descodificar o enigma do ano 2012? Dois exploradores, Jim Turner e Jeff Salz, viajaram 650 km no Pacífico Sul, numa tentativa de alcançar o monumento e responder a estas questões. Estamos a aproximar-nos de leste. Os maias, se estivessem a viajar para sul contra a corrente peruana, aproximar-se-iam desta ilha a partir de um ângulo ligeiramente diferente, mas estou convencido que teria sido igualmente dramático. Inacreditável. Olhem só para aquelas paredes, são incríveis. Têm uns 300 metros. Sim. Estou completamente pasmado com a sua magnificência, pelos seus incríveis contornos. Estas ravinas de 300 metros de altura que mergulham diretamente no oceano é um local absolutamente selvagem. É mesmo. Não devem restar muitos sítios como este no planeta. Só se vêem desfiladeiros abertos e selvagens que se estendem até onde só Deus sabe. Não há praticamente sítio para desembarcar. Não, nada. Mas eu sei que há uma praia de areia em toda a ilha. Sinto-me como se estivesse a chegar à ilha para ir capturar o King Kong. Enquanto procuram uma praia para desembarcar, Turner e Salz reconstituem os passos de uma linha de marinheiros que recua no tempo, pelo menos até aos conquistadores. Contudo, quando esses marinheiros espanhóis chegaram à América Central há mais de 400 anos, encontraram apenas vestígios desta cultura outrora grandiosa. E o mistério sobre o que aconteceu a essas pessoas nunca foi totalmente desvendado. Uma geração antes dos conquistadores terem chegado às Américas, grande parte do povo maia já tinha abandonado as suas cidades. Não sei se existirá outro episódio registado em toda a história da humanidade de um povo que tivesse migrado quase na sua totalidade para fora das suas cidades, dos seus templos e dos seus centros religiosos. Poderá muito bem ser uma anomalia histórica. O misterioso êxodo foi rápido e épico na sua dimensão. Tratava-se de cidades vastas, maiores do que a antiga Roma, e estavam certamente entre as de maior tamanho em todo o mundo. Agora, reclamadas pela selva, as ruínas destas cidades oferecem pouca ou nenhuma explicação para o motivo de terem sido abandonadas tão subitamente. Caóquia tinha mais de 100 mil habitantes, numa altura em que Londres teria talvez 20 mil e Roma 80 mil. A única cidade do planeta que se equiparava a Caóquia no seu tempo terá sido a cidade real, na China. Recentemente descobriu-se um palácio na América Central, um palácio maia que tinha estado intocado desde que foi abandonado. Todos os utensílios ainda estavam no sítio, como se as pessoas que lá viviam se tivessem simplesmente levantado uma manhã e fugido de tudo aquilo que tinham. E não sabemos porquê. Tal como o monumento, a vasta maioria das ruínas maias continua por explorar. Encontram-se abandonadas nas profundezas das selvas da América Central, com os seus segredos a degradarem-se com o passar dos séculos. Podemos dizer com segurança que escavámos cerca de 1% ou um pouco menos que isso do mundo maia. A grande maioria das provas sobre quem foram os antigos maias ainda está enterrada a algures na selva. Os pilotos de aviões de carga costumam falar de pirâmides nas selvas mais remotas. Conseguem ver-se a espreitar por cima das copas das árvores. Sabemos que estão lá, mas até hoje a arqueologia não conseguiu ir até elas e documentá-las.
Arqueólogos de todo o mundo pensam que a chave para perceber o que irá abater-se sobre a humanidade em 2012 poderá estar entre o que resta da cultura maia. A questão é saber se essas pistas se encontram num sítio onde o homem moderno as pode encontrar. É perfeitamente possível que os maias tenham deixado para trás algum tipo de chave para estes mistérios, só que pode ter sido destruído ou permanecer alguns lá fora ainda por descobrir. E é na ilha que poderá estar uma dessas chaves. Mas Turner está a ter problemas para levar o tio Tomás até à praia, onde se lembra de ter desembarcado há mais de uma década. Não vejo uma praia de areia. Só vejo rocha e mais rocha e grandes paredes. Adoro o tio Tomás. É como um tio para mim. Mas sair deste brinquedo bamboleante e saltar para a terra firme será um dos dias mais memoráveis da minha vida. Ei, Jim. Lá está ela. Chega aqui. Temos de ir. O tio Tomás encontrou bom tempo durante a sua travessia, mas as condições adversas da mudança de estação estão agora a apenas 5 dias de distância. Turner e Salz têm de reencontrar-se com o tio Tomás para a viagem de regresso ao continente. Antes disso, caso contrário, arriscam-se a não conseguir voltar. Mesmo agora, a aproximação à praia parece arriscada. O barco ainda acaba como um chapéu. Vamos mergulhar em vez de caminhar, se isto se virar. Penso que, se ele está disposto a avançar, acho que devemos avançar. A tripulação não nos queria deixar sair daquele barco. Olhavam para nós e uns para os outros e diziam: isto não é uma boa ideia. Temos apenas uma pessoa, o Nacho, mas é muito perigoso. Estávamos totalmente dispostos a tentar, provavelmente devido à nossa ingenuidade, mas aqueles tipos estavam tão relutantes que me deixaram com medo dos diabos. Disso não tenho dúvida. Diziam que tínhamos perdido o juízo, que era perigoso e que ainda íamos cair à água. Também estou um pouco preocupado com o nosso equipamento. Até que, por fim, insistimos e dissemos: vamos em frente com isto. E o capitão limitou-se apenas a dizer: vocês é que sabem, é a vossa vida. Mantenham-se no meio do barco. Tenham cuidado. E Deus abençoou o Nacho, que entrou no barco e nos levou até à costa. A água estava turva. Eu, que pensava que o fundo era de areia, até que nos aproximámos um pouco mais e me percebi que estava escura devido à areia e sedimentos que tinham sido agitados pelas ondas. Além disso, havia grandes rochas mesmo junto à superfície. Tínhamos receio de saltarmos e ficarmos com uma perna presa entre o barco e uma rocha, ou que o barco encalhasse e virasse. Foram momentos inquietantes. A minha mala ficou presa, mas dei-lhe um safanão e quando dei por ela já estávamos na praia. Vemos pessoas a desembarcarem nas praias, mas não nos apercebemos do que é necessário para fazermos esta transição do elemento marítimo para a terra firme. Não é só saltar do barco e já está. Se os maias conseguiram viajar até aqui desde o México, foi mais uma experiência que sublinha a dificuldade da iniciativa. A partir daqui, o Jim parece conhecer a paisagem. Vamos até ao monumento, na direção do monumento. Ainda é um bom bocado. Penso que conseguiremos percorrer metade da distância durante esta tarde. Estamos um pouco abanados, molhados e as malas estão pesadas. Espero que consigamos encontrar um local para montar um pequeno acampamento e amanhã devemos chegar ao monumento e ver se tudo isto valeu a pena ou não. Até aqui, o Jeff teve de acreditar na minha palavra acerca do monumento. Descrevi-lhe e dei-lhe alguns dados históricos, mas julgo que a prova será quando ele o vir com os seus próprios olhos, no seu ambiente. De perto ou a alguma distância, com o passar dos dias, habituamo-nos aos traços e nuances do rosto do Deus Sol.
Por isso, estou bastante confiante de que ele irá sair daqui convertido. Porta da frente. Isto parece a porta da frente. Bem, conseguimos chegar até aqui. Amanhã subiremos até ao monumento e poderás confirmar com os teus próprios olhos tudo aquilo que te tenho vindo a dizer. Nunca mais vejo a hora. Estou empolgado. O que esperas conseguir fazer desta vez? Bem, ainda há muitas perguntas sem resposta. Penso que é mais do que um simples monumento de pedra. Creio tratar-se de um sinal, uma espécie de símbolo. Por que é que dizes que isto é uma chave para perceber 2012? Que tipo de chave é que pode realmente ser? Bem, a construção é absolutamente brilhante. Está num local quase perfeito. É realmente o sítio mais apropriado da ilha para alguém vir e testemunhar este eclipse solar total. E quando sabemos que o fim do calendário ocorre neste dia sagrado do calendário maia, o Ahau, o eclipse solar total acontece 40 dias antes do fim deste grande ciclo, que é também um dia Ahau. O trânsito de Vênus também é um dia Ahau. Por isso, é de supor que todo o calendário terá sido calibrado desde a sua criação para celebrar estas datas. Os dias Ahau são sagrados, caindo a cada 20 dias do calendário maia. Os estudiosos associam-nos aos domingos do calendário cristão. Em 2012, o trânsito de Vênus, durante o qual o planeta passa em frente ao Sol, o eclipse solar e o último dia do calendário de contagem longa, calham todos em dias Ahau. Seria uma coincidência altamente improvável que um raro trânsito de Vênus, o eclipse solar total e o fim de um calendário de mais de 5.000 anos calhassem todos em dias sagrados Ahau. Há uma probabilidade de 1 em 20 de um dia ser um dia Ahau e ter 3 destas datas importantes no mesmo ano a acontecer num dia Ahau. Estamos a falar de uma probabilidade de 1 em 8.000. Por isso, em vez de uma mera coincidência, estamos a olhar para um planeamento intencional. Poderá a chave para os mistérios das profecias maias de 2012 existir nos pináculos verticais de uma ilha isolada do Pacífico? 2 exploradores, Jim Turner e Jeff Salz, estão a tentar descobrir, mas encontram-se à mercê do tempo inconstante da ilha. Ao acordarem, deparam-se com ventos fortes. Foi uma noite um pouco dura. Meti a cabeça de fora da tenda e ia ficando sem ela. Então apercebi-me que ia ser muito complicado arrumar as coisas. Não consegui prender a cobertura da tenda como deve ser. E passou toda a noite a fazer barulho. Foi como se tivesse uma moreia a bater-me na cabeça toda a noite. A cobertura da minha tenda rasgou-se quando tentei prendê-la. O vento estava tão forte que rasgou o tecido de cima a baixo. Nem sequer coloquei a tenda no saco dela. Enfiei-a à força dentro do meu saco. Não posso dizer que tenha tido um bom descanso, mas ainda me sinto com bastante energia. Estou ansioso por chegar perto do monumento e de o inspecionar outra vez. Estás pronto? Julgo que sim. Estou naquele tipo de sítio em que vagueio ao longo de montanhas vazias sem qualquer trilho. Ainda não vi nada que se assemelhe a Monumento Maia. Sinto-me como o Sancho Panza, a andar atrás deste arqueólogo ingênuo. O Dom Quixote que persegue o seu sonho impossível. E não sei se vamos encontrar um moinho de vento ou um monumento maia. Ainda temos bastante que andar hoje. O nosso objetivo é chegarmos perto do monumento e montar acampamento. E ou fazemos isso ao fim da tarde, de modo a conseguirmos ver este monte de rochas, ou amanhã cedo. Os flancos da ilha são íngremes e cobertos de cascalho solto, o que torna a caminhada perigosa. Se os maias tivessem viajado até à ilha, a sua travessia teria sido igualmente perigosa. Sem trilhos, Turner e Salz vêem-se obrigados a caminhar através de vegetação densa.
tornando lento o seu progresso. Montam acampamento a menos de 2 horas de caminho do monumento, decidindo esperar até de manhã para completar o percurso. Hoje fizemos uma longa caminhada. Foi bastante longa. É um território muito difícil. É uma bela ilha. Muito bonita. Mas quanto a mim, apresenta alguns desafios quando penso na tua teoria. Tenho vindo a pensar em várias coisas. A primeira é de que se eu fosse Shanbalum, se eu fosse o filho de um rei e me quisesse imortalizar no monumento, por que haveria eu de optar por viajar meio mundo até uma ilha que ninguém que eu conhecia ou que alguma vez viesse a conhecer pudesse ver? Shanbalum procurava uma maior glória. Uma glória que transcendesse não só o seu próprio tempo, mas o tempo de toda a sua cultura. Ele contemplava estes vastos ciclos de história e, ao demonstrar vigorosamente o seu domínio do espaço e do tempo, talvez conseguisse ser digno do título que, de certa forma, tinha, o de Deus do Tempo, um mestre deste universo. Os maias acreditavam que, enquanto rei, Shanbalum tinha poderes únicos de comunhão com outros espíritos reais e, através deles, com os deuses que residiam nos céus. Mas essa comunicação tinha um preço. Apenas os antepassados dos reis subiam aos céus. Os antepassados de todas as outras pessoas iam para o submundo e ficavam lá. Este submundo tinha o nome de Xibalba, que traduzido significa local de medo. Os antepassados da maioria das pessoas viviam lá embaixo. Existem peças de cerâmica que mostram pessoas a andarem pés com pés no cimo da terra e no submundo, como que uma imagem espelhada. Os senhores da morte que dominavam esse submundo eram duros, enquanto os deuses que viviam no mundo superior eram mais benevolentes. E era para esse sítio que os antepassados dos reis iam. A sangria era o processo através do qual eles contactavam os seus antepassados. Preparavam-se durante dias, levando o corpo até ao limite. Depois, usavam um ferrão de raia ou um pedaço de obsidiana e cortavam o seu pênis. Depois embrulhavam o pênis em papel, queimavam o papel ensopado em sangue e, ao fumo que se elevava em direção ao céu, davam o nome de Butz-Shan, a serpente fumo, o canal através do qual eles falavam com os seus antepassados. Era desta forma, através do cansaço e mais tarde da automutilação, que os reis conseguiam alcançar um estado alterado, no qual os seus antepassados podiam comunicar com eles. Seria apenas uma alucinação, ou seriam eles, de certa forma, capazes de entrar em contacto com forças que, de outra forma, seriam inacessíveis? Terá Shanbalum usado o ritual da serpente de fumo para recolher informação sagrada necessária para construir o monumento, para que os reis e os deuses pudessem regressar à Terra no fim dos tempos? Salz não está convencido. Encontraste algum tipo de artefacto humano, algum tipo de utensílio de madeira ou pedras lascadas, ou algo que suporte a tua ideia? Eles terão certamente trabalhado nesta coisa durante algum tempo. Não pode ter sido feita de um dia para o outro. Até que se possa efetuar uma verdadeira investigação arqueológica. Só nos resta aquilo que vemos à superfície, o que para mim é bastante impressionante. Um monumento com este tamanho e escala só por si é prova de uma construção humana, na minha opinião. Estou ansioso por olhar para ele amanhã e tentar ver o que tu vês e sentir o que tu sentes. Sim, é bom estar de volta. Bem, é melhor ir descansar. Está bem, recarrega baterias. Prepara a tua mente. Vemo-nos de manhã.
Quando penso na forma como o monumento terá sido construído e quais as intenções dos seus criadores, chego à conclusão que o monumento sugere uma sofisticação muito superior a tudo o que conhecemos atualmente acerca dos maias. Estamos a falar de uma construção monumental, erigida numa ilha distante, no único sítio do hemisfério que irá testemunhar o trânsito de Vênus e o eclipse solar total de 2012. O trânsito de Vênus é um dos fenómenos cósmicos mais raros que existem. A seguir a 2012, só voltará a ocorrer mais de um século depois. Os maias consideravam os planetas representações físicas dos seus deuses, e Vênus era o mais sagrado. Ao acreditarem na interconectividade, recorriam aos eventos astronómicos para tudo, incluindo o alinhamento dos seus edifícios. Um evento como o trânsito de Vênus, em que o planeta é visto a atravessar em frente do Sol, apenas 200 dias antes do fim do seu último calendário, terá fornecido a inspiração especial necessária para eles construírem o monumento. Para os maias, os movimentos de Vênus podiam ser usados para prever o futuro, e geração atrás de geração, eles seguiram o seu movimento nos céus, documentando cuidadosamente o que viam todas as noites. Eles observavam os horizontes oriental e ocidental ao amanhecer e ao fim do dia. Se uma pessoa se colocasse de pé com um pau no centro e atasse uma corda a outro pau secundário, onde outra pessoa se colocava na linha do horizonte, a pessoa que estivesse no centro podia pedir à outra para se mexer até ficar na posição de Vênus e esticar a corda entre os dois para marcar o ponto onde o pau estava. Aquele era o ponto para esse dia. No dia seguinte voltavam a repetir o processo. Ao fim de um ano, eles obtinham o arco completo do movimento de Vênus. E à medida que iam vendo o planeta a regressar ao mesmo sítio, chegaram a um ponto em que determinaram a média para o ciclo de Vênus em 584 dias. O nosso valor atual é de 583,92. Os antigos maias ficaram apenas a 0,08 do valor mais preciso que conseguimos determinar na ciência moderna em termos do ciclo de Vênus. Foram necessárias várias gerações para que eles construíssem os seus modelos de Vênus. Os maias determinavam a altura em que se semeavam as suas colheitas, quando iam para a guerra e onde construíam os seus monumentos com base nos movimentos deste planeta. O monumento poderá ter sido construído para que os seus deuses e reis regressassem para testemunhar a rara passagem de Vênus em frente ao Sol no último ano da Quinta Era Maia. Não pode ser um acidente o facto dos maias terem escolhido o fim do seu ciclo de contagem longa no mesmo ano que um destes trânsitos de Vênus, um destes ciclos de Vênus se desenrola. Por aqui. Vamos conseguir vê-lo de sul. Este é o lado do monumento do Deus Sol, onde ele parece estar a sair de uma concha de caracol. No simbolismo maia, a concha de caracol refere-se ao solstício de dezembro. O Jim parece um contador Geiger. À medida que se aproxima desta coisa, desta fonte de poder e energia, ele começa a dar cada vez mais talidos. Anda, Jeff. É já ali do outro lado da encosta. O Jim é um homem obcecado com a sua visão, mas de certa forma todos os grandes exploradores tiveram esse tipo de personalidade. Nesta altura do ano, a vertente sul está iluminada. Durante grande parte do ano, fica na sombra. Turner acredita que o seu local remoto não é a única razão pela qual o monumento permaneceu escondido. E quando está na sombra, fica totalmente camuflado no resto do ambiente. E penso que essa é uma das razões, porque só agora foi descoberto.
Se ele tiver razão, irá mudar tudo. Irá colocar tudo em questão. É disso que se trata. Temos de passar por dificuldades para chegar a algo de fenomenal. Estás pronto para fazer isto? Vamos a isso. Vamos lá. Lá está ele. Quando eu e o Jim subimos àquele pináculo e o vimos, foi como se ele tivesse chegado a casa. Ele estava em brasa. Deve ter uns 45 metros de altura. É enorme, é realmente impressionante. Os séculos de erosão afetaram os traços do monumento, que se encontram bastante degradados. Mas aquilo que resta é o suficiente para imaginar como terá sido na altura da sua criação. Elevando-se 45 metros a partir da encosta, a parte mais alta do monumento representa a principal divindade maia, o deus Sol, Canit-Chahau. Atrás dele, encontra-se um enorme jaguar. Uma representação típica maia de realeza. A junção destes dois símbolos clássicos, num local orientado para os derradeiros eventos celestiais de 2012, terão de ser documentados para análise nos Estados Unidos. Se os maias pretendiam que o fim do tempo fosse testemunhado por uma reunião de deuses e reis, também pretendiam que apenas aqueles que tivessem um grande conhecimento pudessem descobrir o monumento. O monumento tem o intuito de permanecer enigmático, escondido. A imagem do Deus Sol tem 45 metros de altura, o dobro da esfinge egípcia. A codificação de textos hieroglíficos na parte lateral de uma coisa destas iria chamar demasiada atenção. Creio que a intenção dos maias era manter-nos literalmente no escuro até aos últimos momentos. A criação de um monumento deste tipo terá exigido centenas de trabalhadores e anos de construção. Turner acredita que o monumento foi esculpido a partir da crista rochosa existente no local e não através da colocação de rochas umas em cima das outras. Quando regressam ao acampamento, a noite já caiu. E Turner e Sal se retiram-se para as suas respectivas tendas. Irão precisar de todas as suas reservas físicas para enfrentar o dia seguinte, em que irão tentar subir ao cimo do monumento. Mas os ventos da mudança de estação atingem o seu auge ao amanhecer do dia seguinte, trazendo consigo chuva e neblina. Toda a ilha estava envolta em nevoeiro e brumas. Mal conseguimos ver 50 metros à nossa frente. A chuva começava a desencorajar os nossos espíritos. Por isso, resguardámo-nos nas tendas e esperámos por melhores condições. Turner e Salles precisam de regressar ao tio Tomás dentro de apenas 2 dias, o que significa que arriscam perder a oportunidade de escalar o monumento. Turner continua convencido de que a ilha e o monumento guardam a chave para o que quer que nos aguarde em 2012. Não existe qualquer possibilidade disto ter sido uma coincidência. O último dia do calendário de 5.000 anos, o último eclipse solar total e um dos espetáculos mais raros de todos, o trânsito de Vênus, calharem todos neste último ano do calendário. Isto implica grandes repercussões. Precisamos de começar a reconhecer que se o calendário aponta para esta data final, isso torna-o numa contagem decrescente e não uma contagem ascendente. E temos de nos questionar sobre as consequências de tudo isto. Com o seu término em 2012, o calendário de contagem longa engloba 13 períodos de 400 anos, chamados Baktuns, ou eras. Ao analisarmos o fim das eras anteriores, poderemos perceber o que está para chegar no fim da derradeira era maia, em 2012.
E aqui estamos nós a chegar à 13ª Baktun. Façamos uma viagem no tempo. Se formos até à 12ª Baktun, no ano de 1619, os Itzamaya, que combatiam os espanhóis há 100 anos, nesse mesmo ano em que chegou a 12ª Baktun, enviaram um emissário a Mérida, dizendo: isto é o fim, sabemos que isto é o fim, estamos preparados para a nossa mudança. Em 1224, na 11ª Baktun, a cidade de Chichen Itza, que tinha vindo a prosperar ao longo de mais de 300 anos, foi abandonada. Deixaram a cidade. Se avançarmos para a seguinte, em 830, o início da 10ª Baktun, marca o fim do período clássico. Durante 400 anos os reis tinham reinado sobre as cidades maias e de repente abandonaram-nas todas. Recuando até à 9ª Baktun, abandonaram as suas cidades pré-clássicas e deram início à Era da Realeza. Se recuarmos ainda mais até à 8ª Baktun, chegamos ao fim da civilização olmeca, que abandonou todas aquelas cidades. Agora, volvidos 5.000 anos, aproxima-se a 13ª e última Baktun. A questão que se coloca é: será que Turner e Salles irão conseguir reunir as provas necessárias e desvendar a mensagem que os maias nos poderão ter deixado antes da chegada do dia 21 de dezembro de 2012? O sol da manhã traz consigo melhor tempo, o que significa que a tentativa de escalar o monumento será possível. Turner demonstra grande vontade de analisar o topo do monumento por acreditar que poderá ser a chave para deslindar o mistério de 2012. O vento parece ter acalmado um pouco, mas naquela vertente exposta, se levantar, poderá colocar-nos em perigo. Esperemos que os deuses estejam do nosso lado e nos permitam chegar ao cimo do monumento ainda hoje. Espero que consigamos encontrar um caminho que seja acessível. Na verdade, ainda não vi uma única rocha nesta ilha que seja o tipo de rocha passível de ser escalada com algum nível de segurança. Tenho vindo a dormir cada vez menos desde o início por causa disto. O tipo de material que é, mesmo com âncoras de segurança, ainda tenho dúvidas se conseguiriam aguentar uma queda, porque são cerca de 45 metros de rocha vulcânica recortada. Eu talvez tenha de liderar isto sem qualquer proteção, o que significa que, se eu cair, irei parar pelo menos até onde tu estás. E tu estarás ancorado a qualquer coisa, por isso poderei cair esse tanto. Essa primeira parte da subida será feita de forma bastante exposta. Turner e Salles dão início à sua longa subida até à base do monumento. Enquanto Turner está convencido das origens do monumento, Salles continua a debater-se com dúvidas. Inicialmente aquilo parecia-me um rosto gigante, uma espécie de rosto pré-colombiano. Deu para ver aquilo que o Jim tinha vindo a falar, mas hoje vamos aproximar-nos dela e vê-la de um ângulo diferente. Acho que devemos fazer aqui uma pausa. Parece-me bem. É uma subida e tanto, estou esgotado. A rocha é muito quebradiça. Jim, uma mão só se consegue agarrar enquanto ela se aguentar. E creio que se isso não acontecer, só descobrirmos tarde demais. É difícil de contrariar a lei da gravidade. Vamos lá fazer isto com estilo. A rocha quebradiça do monumento terá sido fácil de esculpir, mas com o passar dos séculos tem contribuído para a sua degradação. Em vez de ter sido construído, Turner acredita que o monumento foi esculpido a partir do afloramento existente. Há aqui um sítio em cima onde julgo que podemos subir para a cela entre o Jaguar e o Deus Sol. A cela é uma área entre o nariz do Jaguar e a base da torre do Deus Sol. A partir daí, Salles encontra uma âncora estável a partir da qual pode começar a subir até ao cimo. Vou fazer o seguinte, vou à frente até ao topo e quando chegar, instalo uma âncora lá em cima e estendo a corda para poder subir. Com a âncora instalada, Salles tem de avançar para a parte mais perigosa da subida, 45 metros verticais de rocha instável. Não quero fazer isto. Aquela face exposta é terrível. O meu coração está a palpitar. Sinto que quero fazer isto por ti. Quero que me dês o teu parecer técnico. Salles continua a escalar o monumento.
Devido à rocha solta, o seu equipamento de segurança é inútil e um passo em falso resultaria certamente numa longa queda. Joga pelo seguro. Numa ilha remota do Pacífico Sul, 2 exploradores estão a investigar um monumento antigo que poderá guardar os segredos das profecias maias de 2012. Jim Turner e Jeff Salz estão a trepar até ao topo para ver se possui alguma pista para o propósito da estrutura. Estou cá em cima, Jimmy. Bom trabalho. Vou fazer descer um arnês e vais poder subir como o vento. Nunca duvidei da capacidade do Jeff. Ele é um alpinista de grandes pergaminhos. Vou lançá-lo. A altura é tremenda. É rocha recortada quase sempre a pique. Eu dependia da sua análise profissional à superfície da rocha para garantir que era realmente escalável e não um esforço inútil. Já vais a subir? Quase. Não havia nada para travar uma queda. Dá-me um pouco de folga. Ficaríamos como uma massa ensanguentada lá no fundo. Senti medo em 1 ou 2 momentos, sem dúvida. Estávamos a escalar a frente de uma superfície rochosa, sem termos a certeza se os sítios a que nos agarrávamos eram seguros, porque a rocha tende a esfarelar-se, ou se a saliência que sustentava todo o nosso peso aguentava. Foi realmente arrebatador subir até ao cimo daquele monumento. Mas que vista! O trânsito de Vênus vai ser sobre aquele pedaço do oceano além? Sim, é onde o trânsito de Vênus irá ser visível. Se acontecesse noutro semestre do ano, ficaria escondido por trás daquela crista. Mas quando avançar um pouco mais para norte, em junho, por volta do solstício de junho, o Sol estará na sua posição mais a norte. Por isso conseguíamos provavelmente vê-lo além. E o nível do mar é o nosso melhor ponto de referência para a astronomia baseada no horizonte. Depois de o Jim ter explicado a forma como Vênus se irá alinhar com o solstício, o último solstício, não é difícil de ver que este era e ainda pode ser um monumento esculpido pelos maias. Nada está fora de questão. E o último eclipse solar total de 2012 acontecerá 1 grau acima do horizonte. Penso que a ideia de morte aqui é bastante profunda. A morte da era mundial, dos maias clássicos. Eu já sabia que os eventos cósmicos que iriam ter lugar no céu no final do calendário maia em 2012 estavam ligados à ilha. Mas só neste momento é que eu me apercebi que o monumento está elevado na perfeição para testemunhar esses eventos tal como estão descritos no Códice de Dresden. É apenas mais uma peça do puzzle que é colocada no seu sítio. Os antigos maias poderão ter esculpido o monumento para o regresso dos seus deuses e reis, para que testemunhassem o fim do tempo. A que outra conclusão podemos chegar quando consideramos o facto de que o último eclipse solar total de 2012 ficará visível apenas 1 grau acima do horizonte, visto a partir da ilha, a partir do local do monumento? E 160 dias antes do eclipse solar,
poder-se-á ver um tipo de eclipse ainda mais raro a partir do monumento. O trânsito de Vênus é um dos espetáculos cósmicos mais invulgares de todos os tempos. Acontece quando Vênus, um planeta que era tão importante para os maias, é visto como um ponto escuro a mover-se ao longo do disco solar e será visível ao pôr do sol a partir do cimo do monumento num dia sagrado do calendário maia, em junho de 2012. Turner acredita que os eclipses não só explicam o porquê de os maias terem construído o monumento, mas também qual o rei maia responsável pela sua construção. Houve eclipses solares consecutivos perto do final do reinado de Chan Balum. Um em 699 e outro no ano 700, e ambos aconteceram por cima da ilha. Os historiadores maias são da opinião que Chan Balum alinhou os seus edifícios na antiga cidade de Palenque com eventos celestiais raros, tal como o monumento está alinhado com os eclipses de 2012. Após 100 anos de buscas, os arqueólogos não conseguiram encontrar o túmulo de Chan Balum em Palenque. Turner acredita que as provas que ele recolheu irão ajudá-lo a descobrir a sua localização. Creio que o túmulo está localizado na ilha, nas proximidades do monumento, e que foi construído com o intuito de ser descoberto em 2012, para que Chan Balum pudesse renascer no final do tempo. Será que esta ilha isolada no Pacífico Sul poderá guardar a chave para o fim do calendário maia em 2012? Dois exploradores viajaram durante dias, em mar alto e através de montanhas desertas, numa tentativa de alcançar o monumento e recolher provas suficientes para lançar uma expedição arqueológica maior. Fotografaram o monumento, treparam até ao cimo e examinaram cada centímetro da estrutura. A expedição foi um sucesso. Conseguimos chegar ao cimo do monumento e eu pude efetuar observações precisas do sol poente, a partir do preciso local que os maias pretendiam que os últimos eclipses de 2012 fossem testemunhados. Estou confiante de que estes dados, em conjunto com as fotografias e as amostras de rocha que recolhemos, nos irão dar as provas de que necessitamos para dar o próximo passo neste processo, uma investigação arqueológica completa ao monumento. Tem de acontecer em breve, não resta muito tempo antes do ano 2012 e estou mais convencido do que nunca que este monumento tem algo para nos ensinar sobre o que irá acontecer ao mundo no final do grande ciclo do calendário maia. Com os ventos a mudarem de direção, Turner e Sal se desmontam o acampamento. Irão regressar a pé à praia, onde se encontrarão com o barco que os levará de volta ao continente. Mas antes disso, olham uma última vez para o monumento. Aquele sol de final de tarde a incidir sobre o jaguar é incrível. Olha só. Fiquei com um sentimento de profunda admiração. Este sentimento de que é muito mais importante viver a vida com um sentido de indagação do que pensar que se tem todas as respostas. Como é que eles o fizeram? E porquê? Que circunstâncias históricas é que lhes permitiram construí-lo? Estas pessoas, milhares de anos antes da nossa era moderna, sabiam aquilo que iria acontecer aqui e agora. É uma conclusão bastante inquietante. Turner acredita que, ao construírem o monumento em alinhamento com os eclipses finais do ano 2012, os maias estavam a demonstrar o domínio que tinham do espaço e do tempo. Existem também provas de que os antigos maias poderão ter tido conhecimento de um alinhamento cósmico ainda maior. Um alinhamento que vai muito além das fronteiras do nosso sistema solar e que resulta em algo que o homem moderno desconhece. Se pensarmos que eles escolheram 2012 devido a algum tipo de função astronómica, precisamos de escolher algo suficientemente único para ocorrer apenas uma vez em mais de 5.000 anos. A data do solstício de 2012 coincide com um grande alinhamento galáctico, no qual a Terra, o Sol e um buraco negro situado no centro da nossa galáxia ficarão alinhados no mesmo plano.
Isto foi algo que os maias conheciam bem e que coincide com a data final cíclica de 2012 que eles escolheram. A teoria diz que o Sol se ergue em 2012 no centro galáctico, que é identificado pela faixa negra. A faixa negra é uma secção da Via Láctea. Quando olhamos para a Via Láctea, vemos apenas nuvens. E mesmo no meio delas está o ponto maior e mais negro, onde não existem nuvens. É isso que chamamos faixa negra, e essa região foi identificada pela astronomia moderna como o centro da nossa galáxia. Como tal, a ideia é de que os maias criaram o seu calendário há milhares de anos, prevendo um momento no futuro em que o Sol iria ficar perfeitamente alinhado com o centro da galáxia. É verdade que, na perspectiva de 5.000 anos, o Sol faz realmente algo de único. Nasce nessa faixa negra. Os astrónomos maias observaram os movimentos do Sol, das estrelas e dos planetas ao longo de centenas de gerações, registando meticulosamente os seus dados. Com uma precisão impressionante, eles distinguiram enormes tendências cósmicas e desvendaram o funcionamento do próprio tempo. Os maias calcularam estes alinhamentos e é por isso que o fim do seu calendário coincide com este momento tão apropriado, este alinhamento do solstício de inverno com a faixa negra, com o centro da galáxia. Tudo aponta para o facto de eles terem descoberto que havia algum tipo de mudança dramática ou revelação que ia acontecer no solstício de inverno de 2012. Parece realmente existir algum tipo de correlação entre os alinhamentos com os centros galácticos e estes grandes cataclismos periódicos. A última vez que passámos por um alinhamento galáctico semelhante àquele em que estamos agora, que foi há cerca de 13.000 anos, na direção oposta, com o solstício de verão a ocorrer alinhado com o centro da galáxia, tivemos uma horrível catástrofe. Houve uma grande mudança no clima. Centenas ou milhares de espécies extinguiram-se por todo o planeta. Existe uma teoria científica que diz que o buraco negro instável no centro da galáxia oscila e liberta uma enorme quantidade de energia, raios gama, luz, e acontece que conseguimos ver com o telescópio Hubble que a nossa galáxia sofreu uma espécie de super-onda galáctica ou algum tipo de erupção no centro há cerca de 13.000 anos. Por isso, talvez a cada 13.000 anos, ou o dobro, a cada 26.000 anos, esta super-onda galáctica atravessa a nossa parte da galáxia e ou promove a vida, ou erradica. Se sobrevivermos às mudanças que estamos a viver agora e que se vão intensificar, irá chegar uma era em que iremos emergir com pleno conhecimento até ao início e fim do tempo. O destino da humanidade é ir além do tempo, isto se sobrevivermos. Será que a ilha guarda uma mensagem acerca do que nos espera? 2012 está quase aí, até lá ainda voltas aqui. Penso que sim, esta ilha tem muitas histórias para contar e muitos mais segredos para revelar. Vamos embora? Vamos a isso. São tempos de mudança que os maias sabiam que iam chegar e era a obrigação deles fazer parte dessa mudança, produzir essa mudança. Não apenas ficar à espera e deixar que lhes acontecessem ou recear que lhes acontecessem, mas aceitá-las e fazê-las acontecer. Eles queriam interagir com o seu destino. Por isso, se os maias ainda aqui estivessem na viragem do 13º Bactun, o grande ciclo do início, a mesma data que o início da sua criação, eles iriam provavelmente com as suas próprias mãos alterar as coisas radicalmente. Versão portuguesa, via satélite. Os utensílios ainda estavam no sítio, como se as pessoas que lá viviam se tivessem simplesmente levantado uma manhã e fugido de tudo aquilo que tinham. E não sabemos porquê. Tal como o monumento,
a vasta maioria das ruínas maias continua por explorar. Encontram-se abandonadas nas profundezas das selvas da América Central, com os seus segredos a degradarem-se com o passar dos séculos. Podemos dizer com segurança que escavámos cerca de 1% ou um pouco menos que isso do mundo maia. A grande maioria das provas sobre quem foram os antigos maias ainda está enterrada algures na selva. Os pilotos de aviões de carga costumam falar de pirâmides nas selvas mais remotas. Conseguem ver-se a espreitar por cima das copas das árvores. Sabemos que estão lá, mas até hoje a arqueologia não conseguiu ir até elas e documentá-las. Arqueólogos de todo o mundo pensam que a chave para perceber o que irá abater-se sobre a humanidade em 2012 poderá estar entre o que resta da cultura maia. A questão é saber se essas pistas se encontram num sítio onde o homem moderno as pode encontrar. É perfeitamente possível que os maias tenham deixado para trás algum tipo de chave para estes mistérios, só que pode ter sido destruído ou permanecer alguns lá fora ainda por descobrir. E é na ilha que poderá estar uma dessas chaves. Mas Turner está a ter problemas para levar o tio Tomás até à praia, onde se lembra de ter desembarcado há mais de uma década. Não vejo uma praia de areia. Só vejo rocha e mais rocha e grandes paredes. Não há praticamente sítio para desembarcar. Não, nada. Mas eu sei que há uma praia de areia em toda a ilha. Sinto-me como se estivesse a chegar à ilha para ir capturar o King Kong. Enquanto procuram uma praia para desembarcar, Turner e Salles reconstituem os passos de uma linha de marinheiros que recua no tempo, pelo menos até aos conquistadores. Contudo, quando esses marinheiros espanhóis chegaram à América Central há mais de 400 anos, encontraram apenas vestígios desta cultura outrora grandiosa. E o mistério sobre o que aconteceu a essas pessoas nunca foi totalmente desvendado. Uma geração antes dos conquistadores terem chegado às Américas, grande parte do povo maia já tinha abandonado as suas cidades. Não sei se existirá outro episódio registado em toda a história da humanidade de um povo que tivesse migrado quase na sua totalidade para fora das suas cidades, dos seus templos e dos seus centros religiosos. Poderá muito bem ser uma anomalia histórica. O misterioso êxodo foi rápido e épico na sua dimensão. Tratava-se de cidades vastas, maiores do que a antiga Roma, e estavam certamente entre as de maior tamanho em todo o mundo. Agora, reclamadas pela selva, as ruínas destas cidades oferecem pouca ou nenhuma explicação para o motivo de terem sido abandonadas tão subitamente. Caóquia tinha mais de 100 mil habitantes, numa altura em que Londres teria talvez 20 mil e Roma 80 mil. A única cidade do planeta que se equiparava a Caóquia no seu tempo terá sido a cidade real da China. Recentemente descobriu-se um palácio na América Central, um palácio maia que tinha estado intocado desde que foi abandonado. Todos A humanidade sempre procurou conhecer o futuro, olhando para os padrões e movimentos das estrelas em busca de orientação. Civilizações antigas apontaram para o ano 2012, mas o homem moderno não tem conseguido descodificar as suas profecias. Uma remota ilha do Pacífico, envolvida em nuvens, poderá revelar uma pista que nos foi deixada pelos maias. Perdida há mais de 1000 anos, no entanto, escondida à vista de todos. A Ilha do Apocalipse, segundo episódio. Terão os maias esculpido um monumento a partir dos flancos desta ilha vulcânica há mais de 1000 anos? E poderá a sua recente descoberta oferecer uma chave crucial para descodificar o enigma do ano 2012? Dois exploradores, Jim Turner e Jeff Salles, viajaram 650 km no Pacífico Sul, numa tentativa de alcançar o monumento e responder a estas questões.
Estamos a aproximar-nos do leste. Os maias, se estivessem a viajar para sul contra a corrente peruana, aproximar-se-iam desta ilha a partir de um ângulo ligeiramente diferente. Mas estou convencido que teria sido igualmente dramático. Inacreditável. Olhem só para aquelas paredes. São incríveis. Têm uns 300 metros. Sim. Estou completamente pasmado com a sua magnificência, pelos seus incríveis contornos. Estas ravinas de 300 metros de altura que mergulham diretamente no oceano. É um local absolutamente selvagem. É mesmo. Não devem restar muitos sítios como este no planeta. Só se vêem desfiladeiros abertos e selvagens que se estendem até onde só Deus sabe. Além disso, havia grandes rochas mesmo junto à superfície. Tínhamos receio de saltarmos e ficarmos com uma perna presa entre o barco e uma rocha, ou que o barco encalhasse e virasse. Foram momentos inquietantes. A minha mala ficou presa, mas dei-lhe um safanão e quando dei por ela já estávamos na praia. Vemos pessoas a desembarcarem nas praias, mas não nos apercebemos do que é necessário para fazermos esta transição do elemento marítimo para a terra firme. Não é só saltar do barco e já está. Se os maias conseguiram viajar até aqui desde o México, foi mais uma experiência que sublinha a dificuldade da iniciativa. A partir daqui, o Jim parece conhecer a paisagem. Vamos até ao monumento, na direção do monumento. Ainda é um bom bocado. Penso que conseguiremos percorrer metade da distância durante esta tarde. Estamos um pouco abanados, molhados e as malas estão pesadas. Espero que consigamos encontrar um local para montar um pequeno acampamento e amanhã devemos chegar ao monumento e ver se tudo isto valeu a pena ou não. Até aqui, o Jeff teve de acreditar na minha palavra acerca do monumento. Descrevi-lhe e dei-lhe alguns dados históricos, mas julgo que a prova será quando ele o vir com os seus próprios olhos, no seu ambiente. De perto. Adoro o tio Tomás. É como um tio para mim. Mas sair deste brinquedo bamboleante e saltar para a terra firme será um dos dias mais memoráveis da minha vida. Ei, Jim. Lá está ela. Chega aqui. Temos de ir. O tio Tomás encontrou bom tempo durante a sua travessia, mas as condições adversas da mudança de estação estão agora a apenas 5 dias de distância. Turner e Salz têm de reencontrar-se com o tio Tomás para a viagem de regresso ao continente. Antes disso, caso contrário, arriscam-se a não conseguir voltar. Mesmo agora, a aproximação à praia parece arriscada. O barco ainda acaba como um chapéu. Vamos mergulhar em vez de caminhar, se isto se virar. Penso que, se ele está disposto a avançar, acho que devemos avançar. A tripulação não nos queria deixar sair daquele barco. Olhavam para nós e uns para os outros e diziam: isto não é uma boa ideia. Temos apenas uma pessoa, o Nacho, mas é muito perigoso. Estávamos totalmente dispostos a tentar, provavelmente devido à nossa ingenuidade. Mas aqueles tipos estavam tão relutantes que me deixaram com medo dos diabos. Disso não tenho dúvida. Diziam que tínhamos perdido o juízo, que era perigoso e que ainda íamos cair à água. Também estou um pouco preocupado com o nosso equipamento. Até que, por fim, insistimos e dissemos: vamos em frente com isto. E o capitão limitou-se apenas a dizer: vocês é que sabem, é a vossa vida. Mantenham-se no meio do barco. Tenham cuidado. E Deus abençoou o Nacho, que entrou no barco e nos levou até à costa. A água estava turva. Eu, que pensava que o fundo era de areia, até que nos aproximámos um pouco mais e me percebi que estava escura devido à areia e sedimentos que tinham sido agitados pelas ondas.